Gostaríamos de convidar para compor a mesa para o debate a professora Luzier Martins, mestre em Economia do Desenvolvimento na linha de pesquisa de desenvolvimento regional e meio ambiente, professora titular da Escola Superior de Hotelaria Castelli, em Economia de Serviços e da rede Senec Facus, em Administração Pública e Empreendedorismo. Gostaríamos ainda de compor a mesa com a professora Daniela Buquerrat, coordenadora do curso de Tecnologia em Gestão Comercial da rede Senec Facus, a administradora, especialista em empreendimentos turísticos pela URI, Universidade Regional Integrada, mestrando em Desenvolvimento Regional pela FACAT, consultora da Gestão Pública e Empresarial, especialista em Políticas Públicas para Micro e Pequenas Empresas, credenciada ao SEBRAE. E temos a honra de receber hoje para o debate sobre desenvolvimento regional do Litoral Norte e o turismo, o professor, bacharel em Economia pela URGS, mestre e doutor em Economia Unicamp e economista Corecon 6716, quarta região, vice-coordenador e professor adjunto do mestrado de Desenvolvimento Regional pela FACAT, pesquisador da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, especialista em Teoria do Desenvolvimento Econômico, História Econômica, História do Pensamento Econômico, Economia Política, Macrodinâmica, Economia Regional e Economia Gaúcha, Carlos Paiva. Tenhamos todos um ótimo evento. Alô? Estamos ouvindo? Bom, antes de mais nada, como de praxe, mas não só por praxe, né? Quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É sempre para mim um grande prazer assim, estar, enfim, em contato com outros territórios do Rio Grande do Sul. Eu tenho tido alguma experiência relativamente vasta de estudos regionais no Rio Grande do Sul e há algum tempo me interesso pelo litoral norte, mas ainda não tinha tido oportunidade de estar analisando com mais detalhe e, enfim, me preparando para uma exposição, e isso foi muito enriquecedor. Tenho vários alunos que são aqui de Osório, tenho orientandos que são daqui e que têm estado com relação à questão do litoral. Só para acrescentar uns elementos aí para vocês, quando eu digo assim, tenho tido uma experiência relativamente grande de análise do desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul. Eu sou porto-alegrense de nascimento, ainda que tenha sido um pouco por acaso, na verdade, minha família era da metade sul, cabrelense, mas nasci em Porto Alegre, voltamos para o interior, em volta de 10 anos, um pouco antes, voltei para Porto Alegre com a família, minha família se mudou para Porto Alegre e vivi minha vida toda lá, fiz a minha graduação no colégio, etc. e tal. Aí fui fazer mestrado em Campinas e aquelas circunstâncias da vida, apareceu um concurso para professor, naquela época as universidades federais não exigiam mestrado e doutorado para ingresso, surgiu uma oportunidade em Uberlândia. Eu fui meio assim de alegre, na verdade, né? A minha namorada na época era da Triângulo Mineiro e resolveu visitar a família. Eu digo, então tá. Era um concurso, na verdade, sobre economia internacional, que não é exatamente a minha praia, mas tinha duas questões previstas de teoria econômica. E digo, bom, tudo bem, se eu não souber alguma questão, eu não preencho nada, me levanto, vou embora, não estou perdendo nada. E fui com vários colegas do Unicamp, do mestrado, na viagem, e todos eles, né, com a teoria comércio internacional na cabeça. E aí, era uma colega minha, uma grande amiga, era a única mulher que estava fazendo o concurso, e o professor Paulo Gomes, que depois veio a ser meu colega, disse, vamos pedir para a nossa
concurso, que vai fazer o concurso, né, do sexo feminino aqui terá a honra, então, de escolher os pontos, né, sortear os pontos. E ocorreu que sortearam os dois únicos que eu sabia, que eu sabia bem, na verdade. Casualmente, um era meu projeto de mestrado e o outro era a tese do meu orientador de doutorado. Então, realmente, não tinha como não ir bem. Pouco depois, a minha namorada também concluiu o seu mestrado e foi para lá, era a terra dela, de família, e tive 3 filhos lá, nasceram lá e estávamos bem ambientados. Até que iniciou-se um mestrado em desenvolvimento, teoria do desenvolvimento econômico, eu estava dando aula e trabalhava fundamentalmente com isso, economia brasileira e teoria do desenvolvimento econômico, e muito feliz com isso. Mas quando o Olívio Dutra ganhou as eleições no Rio Grande do Sul, eu fui bancário durante um certo tempo e o Olívio era diretor-presidente dos sindicatos bancários e eu militava do sindicato, acabamos ficando amigos, assim como o Raul Ponte, que foi meu professor no 2º grau, e eles instaram muito para que eu voltasse para o Rio Grande do Sul. E acabei voltando. E me deram atribuições, assim, na confiança de que eu poderia enfrentar questões sérias, como, por exemplo, o que fazer depois que a Ford resolveu ir embora. Foi, na verdade, essa situação que me chamaram. E eu nunca tinha trabalhado especificamente com regional, mas fazer o quê, não é verdade? Convidaram e cá estamos nós. E aí me debrucei sobre o tema e simplesmente me apaixonei. Na real, eu tive algumas conclusões assim da minha cabeça, pelo que eu sabia de teoria do desenvolvimento econômico e que sabia de desenvolvimento nacional. Fui derivando, cheguei a algumas conclusões. Vi que havia uma oportunidade aberta para o Rio Grande do Sul, com o fato de que o Olívio, eleito em 98, tomou posse em 99, correspondeu justamente ao período em que o real sofreu uma grande desvalorização. Acabou o período Gustavo Franco no Banco Central, com o real a um dólar, e foi para, em certo momento, ele chegou a 3, e depois foi recuando, mas foi uma desvalorização brutal. E eu apostei, então, que nós poderíamos recuperar o crescimento com base nas nossas exportações para o exterior, especialmente porque voltava a ter competitividade a indústria calçadista. E a partir daí fui me debruçando cada vez mais em máquinas agrícolas e definimos um programa de desenvolvimento econômico que achei que estava indo bem, e aí me deparei com um autor que dizia aquilo que eu tinha pensado que seria o correto, Douglas North, e cada vez me encantei mais por Douglas North, um prêmio Nobel de Economia, e assumi que esse, então, era o meu objeto particular. Desenvolvimento regional não era, de certa maneira, aconteceu na minha vida. Se eu tivesse continuado em Uberlândia, eu continuaria com teoria do desenvolvimento e economia nacional, que era o mestrado de lá, mas fui instado a operar com o tema e, enfim, descobri que essa área me atraía muito e que eu até parece que pensava direitinho as coisas. Quando acabou o governo, eu tinha feito concurso para a Fundação de Economia e Estatística, que é dedicada justamente a pensar a economia gaúcha e, ao mesmo tempo, nos dá uma certa liberdade para operarmos, não tem dedicação exclusiva, dando consultorias, etc. e tal. E eu passei a prestar algumas consultorias para desenvolvimento local, trabalhei no município de Rio Grande, Uruguaiana, Bagé, Gravataí, em conjunto Coredes Central, conjunto apoio aos Coredes, e fui, enfim, desenvolvendo o expertise, o conhecimento na área. Só que o litoral sempre me atraiu porque um dos trabalhos que eu fiz lá pelas tantas e que teve bastante impacto, ele foi o primeiro trabalho que eu realizei dentro da Fundação de Economia e Estatística, que recebeu, digamos, uma cobertura de mídia expressiva. A Zero Hora deu uma página inteira e a chamada dele era, essa página era o que Gravataí e Tramandaí têm em comum. E o que eles têm em comum é que, pelos cálculos que eu fiz num trabalho que foi bastante exaustivo, a taxa de crescimento da renda pessoal, que é diferente do produto interno bruto, de 1970 a 2000, a taxa de crescimento da renda pessoal desses dois municípios foi a mais alta do Rio Grande do Sul. Ora, Gravataí, a gente sabe o que aconteceu. A instalação da fábrica da General Motors e um conjunto de outras empresas que foram se instalando, porque, digamos, e faz parte da Grande Porto Alegre, da sua periferia especificamente industrial, e tem a rota associada à Freeway, que facilita os transportes, não tem que entrar na BR-116 pela Serra. Então nós sabemos o que estava acontecendo com Gravataí. Mas o que estava acontecendo com Tramandaí, que era a segunda colocada em taxa de crescimento da renda pessoal e tão próxima de Gravataí que, bom,
a gente não pode ter certeza quem cresceu mais, podia ser erro estatístico, né? Eu me lembro que eu recebi vários telefonemas no período, o prefeito de Tramandaí no período me telefonou agradecendo, e eu esclareci para ele que, olha, como nós estamos computando de 1970 até 2000, nós tivemos que reincorporar Imbé ao município, e que, na verdade, não podia asseverar se o crescimento maior da renda tinha sido em Tramandaí e Imbé. Eu achei muito interessante a resposta que ele deu, de que tenho certeza que não foi Imbé. Imbé não está crescendo coisa nenhuma. Eu digo, puxa vida, como eles têm estatísticas sólidas na prefeitura para me dar uma resposta tão categórica. Também levei uma série de chapuletadas, porque Sobradinho ficou em último lugar e também foi chamado no jornal, e o prefeito me chamou às falas e teve um debate na rádio que não foi nada agradável, na verdade, até eu explicar para ele algumas questões. No final, acho que ele me perdoou, afinal de contas eram resultados estatísticos. Mas o litoral sempre me atraiu muito em função disso. E o que a gente foi observando é que o litoral norte vinha crescendo de forma expressiva a renda, em particular porque ele foi mudando do formato de ocupação e atividade propulsiva. Eu vou explicar para vocês uma coisa que meus alunos já estão acostumados, tá? Eu preparo um PowerPoint, até trago aqui, nós vamos ver mais adiante alguns mapas e gráficos, mas eu não vou apresentar o texto. Eu preparo para organizar minha cabeça e para deixar para vocês depois também uma sequência textual para vocês poderem ler, né? Ele me confunde muito, eu começo a falar e eu olho para lá e ele está sempre no lugar errado. Ou eu já fui para frente, ou eu estava atrás, então eu prefiro não usar. Vocês depois vão ter acesso a ele, fiquem, não pode usar à disposição, colocar onde você quiser, seja um site, onde achar interessante que pode ter uso, tá? Eu vou falar assim, né, fica mais tranquilo. Também, se quiserem fazer alguma pergunta, sem protocolos demais, tá certo? Se não estiverem entendendo alguma coisa, não tenham dificuldade. O que eu observei é que, na verdade, a taxa de crescimento da renda de Tramandaí, ela estava diretamente associada à taxa de crescimento da população. O litoral norte, na verdade, de 1970 a 2000, e essa pesquisa está para ser atualizada, infelizmente uma série de compromissos me impediram de atualizá-la, nós já temos os dados do censo de 2010 que permitiria a atualização, mas não tivemos tempo até agora. O que aconteceu foi uma mudança do perfil de ocupação do território. O território foi ocupado originalmente, a região Praieira especificamente, não Osório, né? Tramandaí, Imbé, Capão, Xangri-Lá, foi ocupado originalmente como uma região estritamente de veraneio. Eu me lembro, nos meus tempos de piá, talvez nem tanto, eu trabalhava no Banco do Brasil, ainda que eu tenha começado com 19 anos a trabalhar no Banco do Brasil, mas eu achei com 20, 21 anos, e já faz algum tempo, eu não preciso saber detalhes sobre isso, tá certo? Mas enfim, faz exatamente 33 anos atrás, eu fui a Tramandaí e Imbé, no inverno, com a turma de amigos, porque a gente curtia muito aquela coisa de cidade fantasma, né? Aquilo que a gente só vê nos filmes de faroeste, cidades abandonadas, assim. Você andava, era só o vento, né? E aquela solidão, e nada, e mais nada, e mais nada, e a gente, todo dia, né? Jovem tem cada gosto que eu vou te contar. E a gente foi vendo, quer dizer, quando eu fui estudar, que isso já não era mais a realidade. A taxa de crescimento da população era expressiva e se acelerou especificamente a partir dos anos 80 e dos anos 90. Pegou um ímpeto grande. O que nós começamos a identificar? Quando a gente via isso, a gente começou a analisar também a estrutura produtiva e vimos que começava a mudar e tinha um perfil de serviço que se oferecia permanente, de comércio e de serviços também, que nos deu um insight. Está surgindo no litoral norte um tipo de turismo peculiar, que é o turismo permanente. É importante esclarecer para vocês assim que o turismo é uma categoria realmente múltipla, tá? Eu tenho a versão completa às classificações tradicionais de turismo, inclusive aquelas consagradas pela ONU, né? A ONU, em função de uma pressão muito grande, em particular da França, passa nos anos 80 a tentar caracterizar o que é efetivamente turismo. E ela chega à conclusão de que é turista aquele sujeito que passa pelo menos um dia e uma noite inteira num território, não tendo ido ali para trabalhar. E deixa de ser turista aquele que passou um ano e um dia. Aí ele já se torna alguém que passa a viver no local.
Aí eu sempre pergunto assim, mas e se o ano for bissexto? Né? Muda alguma coisa? Então ele continua sendo turista, né? E se por acaso ele passar a noite acordado? Muda alguma coisa? Ele não dormiu, então ele não foi turista. Essa definição, por um dia e 365 dias, é de um empirismo tolo. Tá? O que eu, como economista, classifico como turista é o seguinte: é o sujeito que ofere renda fora do território. Não me importa se ele ofere renda fora do território porque ele está trabalhando fora do território, ou se ele ofere renda fora do território porque ele é um aposentado que recebe do Tesouro Nacional ou do Tesouro do Estado que está centralizado em Porto Alegre. O que importa é que ele, ao ir para o território, ele não está disputando no mercado de trabalho. Ele não está levando a sua força produtiva e, ao se colocar no mercado de trabalho, ele disputa com alguém que vive lá e, eventualmente, se o mercado não está crescendo, vai retirar alguém de dentro desse mercado. Não, ele vai para gastar. Ou seja, ele traz uma renda líquida que não foi oferida lá, mas foi oferida fora, e essa renda ele gasta, despende no território e mobiliza a economia do território. Bom, uma das formas de turismo padrão, o turismo é o turismo que eu chamo, acabei classificando de turismo de aventura. Não é aventura, não chega a ser aventura, mas é um evento. Ele vai eventualmente ao território. Esse é o turismo que a gente mais conhece, é o turismo de lazer, ok? E o turismo de lazer é eventual. Qual é que é o turismo, digamos, típico, que eu chamo de aventura? É o turismo de Foz do Iguaçu. Você vai uma, você vai duas, talvez, porque afinal de contas gostou de fazer compras na Mona Lisa e as cataratas são lindas, mas você não vai mais vezes, ok? É raro. Existe um turismo de veraneio, que é diferente. O turismo de veraneio é um turismo em que você despende o verão inteiro naquele território e muitas vezes você adquire terrenos, constrói casas e tem uma alternativa de moradia naquele território. E o turismo permanente, apenas para classificar três, é aquele turismo em que o agente se mudou e passa mais de 365 dias lá mesmo, mas ele não tem vínculos estruturais com o território. Esse turismo permanente, ele tem ganhado expressão crescente no nível mundial na medida em que a pirâmide etária vai se transformando. A população do mundo está envelhecendo e o sistema de aposentadoria, apesar de todas as lutas dos governos europeus, norte-americanos e mesmo do brasileiro de jogar a aposentadoria mais para frente, não tem conseguido vencer as resistências e nós estamos vivendo até os 80, eventualmente a depender da classe social, porque é claro que a longevidade também tem a ver com saúde, com condições de alimentação, com condições de lazer, com apoio médico. Então, de uma classe social média e média alta e classe alta, você tem uma expectativa de vida de 90 anos, mas nos aposentamos por volta dos 60. Esse sujeito que vive até os 85, até os 90 e saiu do mercado de trabalho aos 60, ele está procurando um lugar para se instalar. Nos Estados Unidos, hoje ele movimenta uma economia enorme, esse sujeito, em particular na Califórnia e... Ai meu Deus, fugiu, Flórida, ok? A Flórida e a Califórnia são famosas por isso, ou seja, como são regiões mais quentes, especialmente a Flórida, o americano tem medo de sair dos Estados Unidos e se deparar com essas regiões selvagens. Ele até reconhece que a Europa não chega a ser selvagem, mas falam línguas muito estranhas e nem sempre entendem o inglês e tem outros hábitos, outra legislação. Então a preferência é ir para um lugar mais quente, mais ameno, e a Flórida é a opção. E a Flórida e a Califórnia disputam este sujeito, porque esse sujeito é um sujeito maravilhoso, né? Ele traz dinheiro, em geral bastante, ele não disputa no mercado de trabalho e ele demanda, acima de tudo, serviços. E os serviços são altamente empregadores, ao contrário da indústria, que é intensiva muito mais em capital. Então, há uma disputa por esse agente. E o que a gente identificou quando fez a pesquisa lá? A pesquisa foi lançada, veio a público em 2006, se não estou enganado, 2007, quando foi chamada de capa da Zero Hora e deu uma página inteira. Foi quando a gente concluiu ela. O que a gente via é que emergia com força um turismo permanente a partir dos anos 90 no território do litoral norte. Isso vai se manifestar justamente na autonomização crescente do que antes eram distritos de Osório e que viraram municípios de Capão da Canoa, Xangri-Lá, etc. e tal.
Bom, é evidente que esse é um movimento extremamente positivo para o território em geral. Por mais que tenha trazido alguns transtornos, em particular para Osório, você tem hoje uma movimentação econômica, um conjunto de negócios, uma atividade comercial no litoral norte, que é inusitado em relação ao que havia antes. Não é mais uma economia que existe no final de dezembro, janeiro, quando em fevereiro e quase some a partir de março. Ela tem uma atividade econômica contínua, ok? E isto é uma vantagem. Isso tem alguns desdobramentos, digamos, problemáticos. Vamos ver o seguinte, vamos chegar no ponto, tá? Por que há uma transferência da população aposentada de Porto Alegre, em grande parte, para o litoral norte? Ora, porque o turismo aqui se constituiu justamente como turismo de veraneio e não turismo de evento. Foz do Iguaçu tem muito pouca chance de receber esse tipo de turista permanente, porque quem vai lá, vai para passar 3, 4, no máximo 5 dias, na verdade, foi calculado esse tempo, o tempo médio de 3 dias e meio. Um dia para as Cataratas, um dia para Ciudad del Este, um dia para a Argentina, para ir no cassino e comprar uns vinhos, etc. e tal, e meio dia para arrumar as malas e voltar. Essa é a média. E você não constrói domicílios lá. No caso do turismo de veraneio, foram construídos domicílios em boa parte da população de classe média alta, tanto da região metropolitana de Porto Alegre quanto na região da Serra, tem casas aqui. Ora, ao mesmo tempo, tu tem uma deterioração da qualidade de vida na região metropolitana. A violência cresce, há uma decadência evidente das estruturas urbanas, especialmente no centro. Quando eu era piá, eu não entendia quando você dizia que os subúrbios são chiques nos Estados Unidos e downtown, o centro, é o lugar decadente. Eu sempre achei o centro legal, o subúrbio é quase favela, né? Até eu visitar os Estados Unidos e entender que, de fato, a cidade decai em grande parte no seu centro, e aconteceu isso em Porto Alegre. Hoje você andar pela Duque de Caxias, ou Duque ainda tem ali o palácio, né? Mas você andar na Andradas em certos horários é cada vez mais complicado. O pessoal que é funcionário público, em particular, que vivia próximo das estruturas de serviços públicos, mora nesses arredores e, de repente, descobre que teria mais segurança e conforto indo para a região praieira, onde ele também tem domicílio. Entretanto, isso tem algumas... É positivo, porque isso não vai acontecer com Foz. Foz tem que viver de uma outra alternativa, se por acaso. Claro que a catarata vai estar sempre lá atraindo muito, mas, enfim, tem um limite de crescimento da exploração daquilo, isso é positivo, mas tem consequências também, elas, problemáticas. Qual seja, uma vez que toda a estrutura urbana dessas cidades que foram sendo construídas, eu falo cidade em sentido rigoroso, tá? Elas são municípios. O que é um município? O município é o polo urbano mais a sua periferia rural. Estas estruturas não têm propriamente uma periferia rural. Essa periferia rural é muito pequena e não tem, digamos, uma exploração agrícola muito intensiva. São, de fato, cidades. A estrutura desses polos urbanos, ela foi projetada para um turismo de veraneio. Um turismo que eu quero casa e calma, ok? E a casa fica coladinha na beira do mar, né? E isso tem alguns desdobramentos problemáticos. Porque você começa a ter um turista permanente, que ocupa essas casas, mas você começa a ter, ao mesmo tempo, um tipo de demanda do turismo, não mais de veraneio, mas do turismo eventual, do turismo que vai passar um certo tempo, que colide com essa estruturação urbana. Então, o que a gente via era que havia um crescimento grande da população e da renda para essas regiões, mas que, aparentemente, alguma coisa começava a dar indícios de que ela poderia, cresceu aceleradamente e poderia infletir um pouco, ok? E, na medida que eu fui sendo demandado pelo Marcelo, desculpe, Daniela, tá certo? E por outros alunos, o Vitor, a pensar um pouco o litoral norte, nós começamos a ver que isto era, de fato, um pouco a realidade, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos passar, agora sim, vamos abrir, passa. De qualquer maneira, agora eu olho, é sempre assim, né? Eu olho e me dou conta que, enfim, realmente eu deveria ter talvez aberto. Vamos passar para as fotos de uma vez e a gente volta para esse ponto, que esse ponto é importante para nós, tá? Segue, pode tocar. Quando achar a primeira foto, tu vai ver.
Isso, ok? A estrutura urbana que se constituiu na beira da praia, aqui no litoral norte, era uma estrutura, então, em que se voltava para uma demanda de descanso. O turista de veraneio é aquele que quer descansar do período de 11 meses de trabalho e ter acesso especificamente ao mar e à areia e poucos outros confortos. Ele não está buscando exatamente, não é baladeiro, ele não está buscando alguma coisa de agito, ele está buscando o conforto e não é particularmente exigente com a construção de estruturas atrativas no plano, inclusive no plano estético, vamos dizer assim. O que ele quer é uma casa confortável e ter acesso à praia, ok? Então você acabou constituindo no litoral nosso este tipo de estrutura à beira-mar. Pode passar agora, por favor. Que confronta com este tipo de estrutura à beira-mar, que é voltado não necessariamente para um turista de veraneio, mas para um turista, isto é, se eu não estou enganado, Jurerê, não tenho certeza agora, mas é Santa Catarina, ok? É para um turista que vai para a ilha e eventualmente fica em Ingleses, outra vez fica em Jurerê, outras vezes fica inclusive no centro da cidade, mora no centro da cidade e vai lá com eventualidade e escolhe a praia pelo tipo de serviço e qualidade e prazer estético que ela proporciona. Isto não estava nas nossas praias. Segue, por favor. As nossas praias são assim. Muvucão, né? Vamos combinar, ok? Cadeira de plástico, leva ali, né, uma geladinha, tem um quiosque também não tem muito a oferecer, a galinha feita em casa é melhor do que aquela do quiosque, então tudo bem, e vai ficando. Vamos lá, passa adiante. Isso também é Santa Catarina. É diferente. Segue, por favor. Isso é nós. Segue, por favor. Esse ficou muito ruim a foto, mas isso é Copacabana, ok? Nós tiramos de uma revista, então não ficou legal, ok? Mas assim, o que eu quis chamar a atenção aqui é o seguinte, nas praias, em todas as praias que estão voltadas para o turismo de evento e o turismo em que tu está disputando com outro, qual é que vai te trazer mais prazer de tu visitar? Não é assim, está garantido que eu vou para lá porque é lá que eu tenho casa. A orla, e especificamente a avenida na frente da praia, ela é a avenida mais disputada. É uma avenida relativamente larga e confortável para passagem de carros. Depois da avenida tem os botecos, né? Os carros ficam passando ali e ficam parando. Será que eu paro nesse boteco? Ou nesse? Vem uma sequência de boteco. E aí, enquanto alguém procura o boteco, o outro, dirigindo, olha a praia, né? E as outras belezas que existem na natureza, tu entende? Mas tu vai passeando, ok? Tu vai vendo boteco aqui, oferta, artesanato, evento, e aqui gente jogando vôlei, gente passeando no calçadão, etc e tal. É assim Copacabana. Agora vamos ver o nosso. É assim. Chega mais uma, por favor. Santa Catarina. Ou não, isso aqui, desculpa, esse aqui ou é Santa Catarina, foi o meu estagiário de política, eu sempre culpo o estagiário quando alguma coisa está errada, mas nesse caso é ele mesmo, tá? Eu pedi para ele colocar o nome e as ordens, porque eu tinha pedido um conjunto de exemplos muito particular, e ele acabou podando, não sei porquê, alguns, tá? Eu pedi para ele também que me trouxesse elementos de Bahia, em função da vegetação atrás, ok? Nós não temos nem a vegetação, as dunas, em grande parte, que eram belíssimas, foram destruídas, não temos a Avenida Copacabana, não temos vegetação, não temos duna. Eu fui lá, essa semana retrasada, eu acho, com o Marcelo, e o que a gente tem, ou são aqueles quiosques que a gente viu, ou absurdos condomínios que avançam duna dentro e que impede até que exista, mesmo que empedregada, mesmo que não asfaltada, um trânsito alternativo. E quando começou a demanda da gente estar conversando sobre o turismo do litoral norte, o desenvolvimento do litoral norte, consequências para o Osório, eu convidei o Marcelo, que é me orientando, o Vitor, que é me orientando, vamos juntos e vamos ver. Aí eu cheguei em alguns lugares, começamos visitando na praia, especificamente a área que é de Osório. E eu digo assim, bom, então tudo bem, eu sei que vocês têm estão ocupados, agora eu me viro sozinho.
eu vou andar diretamente pela beira-mar. E dizia o Vitor assim, não faça isso, professor, vá pela Paraguaçu. O que eu quero ver na Paraguaçu? Gente, o que tem de bonito na Paraguaçu? Eu vou pela beira-mar. Não, professor, vai pela Paraguaçu. Eu vou pela beira-mar. Então o senhor vai se quiser, né? É assim, ou tem buraco, ou tem obstáculo. Porque um condomínio foi criado até lá e não deixa você andar, ok? Segue, por favor. Eu não estou brincando em Tramandaí. Foi o restaurante mais atraente que eu encontrei. Exatamente à beira-mar. Claro que eu não estou dizendo que não existam outros. Eu estou dizendo que dentro das minhas andanças foi onde eu encontrei um pastel de camarão muito legal para comer. Eu vi o pessoal comendo e dizia, é com este que eu vou sambar até cair no chão e lá me localizei. Ali dentro, ó, tá vendo? Aqui tem esse aqui, essa parte de fora do bar Gaivota, ok? E ali onde está envidraçado é um outro restaurante que não tem ar-condicionado, né? Mas assim, a comida é boa, recomendo, em Tramandaí, tá certo? A comida é boa. Agora, convenhamos que tu não vai atrair turista para isso, né? Continua, por favor. Claro, Copacabana com sua marca específica e aqui a avenida onde passam os carros e lá as beldades da Garota de Ipanema e Copacabana, né? Estrutura voltada para o turista internacional, inclusive. Continua, por favor. E isso é nós. A única parte em que você tem uma estrutura asfaltada e com calçada, que bom, não chega a ser Copacabana, mas está aqui a calçada, que é com edifícios, que é em Capão da Canoa, né? Esta é a parte, digamos, mais próxima daquilo que uma orla competitiva em termos de turista oferece. E vamos combinar que não chega a ser assim particularmente, digamos, atraente, ok? Por favor. Santa Catarina. Continua. Nossa, esse é o restaurante que tem o pastel de camarão. Continua. Não sei aonde é isso, desculpe. Talvez seja até Miami. Eu pedi para ele pegar algumas fotos internacionais. Pela estrutura lá atrás. Quiosque nosso. Continua. Também não tenho certeza de onde seja. Acho que é a última, né? Ah, sim. Esse aqui fica em Tramandaí, também fica na frente daquele restaurante. Começa assim, pelo nome, né? Quiosque da Gorda. É uma coisa atrativa, não é verdade? Continua, por favor. Continua. Serviços de acesso a dinheiro, etc. e tal, ao lado, outros quiosquinhos. Continua. Quanta diferença. Continua. Nós. Continua. Outros. Eles. Nós. Eles. Nós. Que é a parte legal. Bom, enfim, nós podíamos continuar colocando isso várias vezes, ok? Mas a verdade é que, vejam bem, nós temos que tentar entender a positividade e a negatividade. A ocupação do território se deu por turismo de veraneio. Isso significa que foram construídas casas e que levou à transição para um turismo permanente. E isso é bom, ok? Só que o turismo permanente e o turismo de veraneio, eles estruturaram um complexo urbano, um contínuo urbano, que não é compatível com o turismo de aventura, como eu digo, eventual. Aquele sujeito que nós queremos atrair e que, bom, não tem apego maior aqui, porque não tem casa em Atlântida Sul, não tem casa em Imbé. E quem está disputando entre vir para cá ou ir para Laguna, Santa Catarina ou Punta del Este. Quanto mais se desenvolvem os sistemas de transporte, que vai desde a duplicação da 101 ao barateamento das passagens aéreas, ok? Mais complicado fica você atrair este agente, que é um agente que, antes de mais nada, não quer apenas conforto e beleza. Ele quer ter oportunidades de consumo diversificado, porque ele tem grana, ok? Ele tem grana para gastar. Ele pode optar para ir mais longe. E este agente acaba sendo um agente, de certa maneira, desperdiçado. Que poderia dizer, bom, mas eu estou aqui na Freeway, agora tem a Rota do Sol, está próximo. Então, vamos para lá. Veja que toda essa discussão
a aceleração dessa conversa nossa veio do Piangers e das brincadeiras de mau gosto dele. E eu dizia para o pessoal, olha, a gente pode lidar com uma crítica desagradável e pesada de duas formas. Desqualificando o crítico ou ignorando as partes negativas e pensando, por que me magoou? Ok? Porque se, como eu digo sempre, meu pai contava uma história que eu acho fantástica. Tinha em São Gabriel, na minha querida cidade, quase de nascimento, um bebum convicto que ficava sempre no mesmo bar e que gostava de fazer brincadeiras, inclusive de mau gosto com os demais. E ele, para usar uma expressão que meu pai me ensinou, que é assim que se diz, claudicava de uma perna. Era manco. Meu pai não gostava que se dissesse isso, então eu vou insistir, claudicava de uma perna. E ele incomodava todo mundo e todos respondiam com as mais diversas ofensas. Tudo que passar pela cabeça de vocês, ele aceitava. Mas ai que o chamassem de mão. Porque isso ele não aceitava. Porque isso tinha uma dimensão de verdade. Então, aquela crítica que nos agride e que nós tentamos recusar de todas as formas, meu pai dizia, observa melhor, talvez tenha algo de verdade. A verdade, me parece, nas críticas do Piangers, não se encontra no vento nordeste, na areia, na água suja, ou isso e aquilo. Se encontra de que alguém que está acostumado a visitar outras praias do Brasil, de Santa Catarina a Fortaleza, sente uma falta de serviços e de conforto nas nossas praias, que foram estruturadas como praias de veraneio e posteriormente transformadas em praias de turismo permanente, e com isso foi, digamos, cada vez mais, ela já não conta com tantas belezas naturais, isso foi como que asfixiando o potencial dela como uma praia turística, especificamente turística de aventura, como eu chamo, que atrai gente que quer experimentar aquilo, porque eu já fui a Punta, eu já fui a Laguna, agora eu quero conhecer isso aqui, ok? Para que nós consigamos conquistar esse agente, que é um agente que mobiliza efetivamente o território, porque é um agente de alto poder aquisitivo, né? É preciso fazer uma transformação urgente no planejamento desse sistema, ok? Vamos voltar lá para o início, agora que eu me dei conta do que foi que eu entrei já de enxofre na história da minha vida, né? Contando como é que eu trabalhei com regional e pulei uma parte importante aí. Felizmente, nós estamos atravessando um momento de oportunidade, né? Desculpem o chavão aquele, como é que é, eu nunca sei como dizer, essa logomarca chinesa, que crise e oportunidade é a mesma coisa. Eu não sei como é que é aquelas letrinhas, como é que a gente diz a palavra corretamente, tá certo? Meus filhos estudaram chinês e ficam enlouquecidos com a minha ignorância. Mania de quem não tinha o que fazer. Estudaram chinês e japonês. Tem base. Eu até apoiei um pouco o chinês, porque eu digo, bom, vão dominar o mundo, não é verdade? Quando eu comecei a apoiar, adolescente é outra coisa, né? Mudaram para o japonês. Eu digo, desisto de apoiar qualquer coisa, tá? Mas eles gozavam muito que eu falava, olha, essas coisinhas chinesas, esses tracinhos, esses rabiscos, que crise e oportunidade é a mesma coisa, todos vocês conhecem esse chavão, né? Mas é isso mesmo, tá? Nós estamos vivendo um momento sério de crise da economia gaúcha. E esta crise, ela ao mesmo tempo e contraditoriamente nos oportuniza espaço para transformação. Vamos ver por quê. Tudo bem, querido? Primeira coisa, assim, me desculpem que vou ter que voltar para trás, já que eu fiz um desvio de rota, tá? Mas que é importante a gente ter um pouquinho de noção de teoria do desenvolvimento regional, tá? Como é que o território se expande economicamente? A melhor maneira de entender isso é pensar que é muito parecido com uma firma, tá? Volta e meia essas analogias, território, firma, família, estado, família, é um bando de bobagem, não tem pé nem cabeça, ok? Poupança e déficit governamental não tem nada a ver com poupança e déficit familiar, como volta e meia os jornalistas econômicos dizem na TV. Mas o fato de que algumas analogias não prestam não quer dizer que todas elas não prestam. Nesse caso é boa a analogia. Como é que uma firma cresce? Ela pode crescer puxada pelo mercado, ou seja, sem que ela faça muito esforço. O mercado está crescendo, a demanda sobre ela está crescendo e ela está expandindo a sua produção e oferta, ok? Ou ela pode crescer quando o mercado está estagnado, ocupando fatias de mercado das outras.
Ou pode crescer numa combinação das duas. O mercado puxa e, ao mesmo tempo, ela se torna mais competitiva e ocupa o mercado das outras que vão minguando. Ok? Bom, vamos pensar a região agora assim. O Rio Grande do Sul, a gente diferencia, mas aí você tem que fazer o curso inteiro de desenvolvimento regional para entender plenamente, a gente diferencia as atividades econômicas de uma região em atividades que são propulsivas, atividades que fazem entrar no território o dinheiro básico, ou seja, aquele primeiro dinheiro, o primeiro recurso que entra. Que atividades são essas? São as atividades que produzem para fora, para o mercado externo, ok? Ou que atraem o dinheiro de fora, o turismo nesse caso. Quando a indústria, você exporta a mercadoria. O turismo, você importa o sujeito com grana. Mas, de qualquer maneira, são atividades que geram a propulsão no território. É ali que entra o dinheiro inicial, ok? Bom, o Rio Grande do Sul, ele tem uma abertura comercial para o resto do Brasil muito intensa, né? Ele produz, e para o exterior também, ele produz soja, equipamentos agrícolas, ele produz automóveis com a General Motors, ele produz mobiliário, ele produz ônibus da Marco Polo, Randon. Essas são as nossas atividades propulsivas, ok? Quando o resto do país resolve comprar mais ônibus, a Marco Polo emprega mais gente e produz mais. Bom, o país, eu não sei se vocês já perceberam isso, eu espero não estar chocando ninguém com isso, está um pouquinho paradoxo, não é? Não sei se você... Assim, espero não estar trazendo novidade, mas é assim, pipinho, 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 pipinho. E isto eu também não quero assustar vocês, mas tem uma dimensão de estruturalidade, ok? Nós, no combate à inflação desde 94, nós fomos fazendo a nossa moeda ficar forte demais em relação às moedas estrangeiras, tá? Eu nadei de braçada nisso, resolvi virar um viajante compulsivo. Nos últimos 7 anos visitei mais de 60 países e comprei, posso não estar bem vestido, mas pelo menos essa calça aqui é de Kiev, esse sapato é de Buenos Aires, tá certo? Já é alguma coisa, a camisa é local, né? Mas enfim, é mais barato lá fora. Ficou difícil você conseguir vender no mercado externo. Um dia, inclusive, eu comprei, tem mais outra, né? Quando a gente exporta, a gente tira todos os impostos. Um dia eu estava em Istambul e resolvi, achei lindo um tênis. E comprei, digo, vou me exibir, ninguém tem isso aqui. Quando eu vejo West Coast, made in Parobé. Só que lá era metade do preço daqui, ok? Então a gente exporta só com muito subsídio para poder exportar. Mas está cada vez mais difícil continuar exportando. E com isso o país não está conseguindo o mercado externo, começa cada vez a estagnar mais. Ele conseguiu crescer um pouco enquanto a distribuição de renda criava um mercado novo de serviços. Começou a minguar isso aí e nós estamos parando e vamos estar parados por um tempo, ok? Pelo menos nos próximos 2 anos. Eu acho que é mais, mas não espalhem, também fica só entre nós. Nós temos aí uns 2 anos de estagnação. Se crescer um pouquinho no terceiro, no quarto, vai puxado como ele diz, pelas eleições, e aí no quinto volta de novo, aquela coisa do voo da galinha, tá? Daqui nós vamos essa é a perspectiva a médio prazo, pelo menos. Se o Brasil não cresce, as nossas possibilidades de estar crescendo diminuem, porque é que nem uma firma. A firma, quando o mercado está crescendo, ela cresce naturalmente, ok? Qual é a nossa possibilidade de crescer, então, Rio Grande do Sul, se o Brasil está estagnado? É só se nós tirarmos fatias de mercado dos outros estados. Está entendendo? Na mesma situação, ok? Bom, isso também é complicado. Nós produzimos... A nossa base econômica é a agroindústria. E a nossa agroindústria, ela tem debilidades estruturais com relação à agroindústria do Centro-Oeste. Eles podem ter no Centro-Oeste 3 safras de verão. A gente tem uma, ok? E olha, não. E nós temos algumas dificuldades, nós temos vantagens competitivas para exportar soja pelo Porto de Rio Grande, mas para vender para o resto do Brasil é mais complicado, ok? Então, assim, vários dos nossos elementos que poderíamos fazer, tipo, eu vou tirar a fatia de mercado. Nós temos um setor metal-mecânico muito forte, ligado a máquinas e implementos agrícolas. Só que transportar a máquina e implemento agrícola é pesadíssimo. Então, essa indústria está se transferindo cada vez mais para o Centro-Oeste e uma parte dela para a Argentina. É difícil você projetar, num futuro imediato, um crescimento expressivo para o Rio Grande do Sul.
Ao mesmo tempo, como é que você podia projetar isso? Vira, por favor. Qual é que é a única alternativa que a gente teria para projetar? Se o Estado, digo o governo, a estrutura estatal, tivesse condições de promover uma reconversão produtiva e encontrar aqueles nichos em que nós somos mais competitivos. Durante anos eu tentei criar convencer o pessoal do setor público da necessidade disso, entende? Mas infelizmente, como eu digo, bom, a Ieda foi minha professora e eu fui o estagiário dela, né? E sei que ela, bom, não vai ouvir o ex-aluno, entendeu? Ela, né? Por que ela vai me ouvir, tá certo? Ai, meu Deus do céu. Carlos, fica quieto. O Tarso, na comemoração dos 40 anos da Fundação de Economia e Estatística, foi lá nos dar uma aula de economia, entende? Então, eles não precisam nos ouvir e vão tocando, tá certo? Aí tentaram de um tudo, digamos assim, CEITEC, prototipagem de chip, fábrica de armamentos em Santa Maria, deu tudo com os burros na água. Os recursos que nós tínhamos de reconversão produtiva foram mal aplicados, do meu ponto de vista. O Rio Grande do Sul poderia se transformar numa Nova Zelândia. Nós temos um potencial de produção leiteira que a Nova Zelândia tem. A Nova Zelândia se estrutura em leite, turismo, vinho e lã, ok? E vestuário. Parece conosco, é Gramado, é leite, mas nós não conseguimos apostar nisso porque parece ter uma coisa muito séria. Quem quer ser uma Nova Zelândia com uma renda per capita 3 vezes maior que a nossa? Por quê? Que bobagem, a gente quer nanotecnologia. Tentamos de tudo e demos com burro na água. O resultado é que nós temos uma asfixia fiscal pesadíssima hoje. O Rio Grande do Sul, para nossa glória também, foi o primeiro estado a constituir um conjunto de serviços públicos sofisticados, graças lá à Revolução Federalista do final do século XIX. Nós começamos a desenvolver ensino público, serviços de Estado, portuários, ferroviários, o DAER foi constituído, o Banrisul, e bom, o pessoal aqui dura muito, não é verdade? Contratava muito, se aposentava e continuavam vivendo, né? Insistindo em viver. O resultado é que, hoje, se tu tirar os recursos, depois que tu tira os recursos de pagamento da dívida entregues ao governo federal, 50% do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul é para pagar aposentado, ok? Os outros 50% não conseguem nem sequer recuperar o pessoal da ativa. Este ano, só este ano, deve se aposentar na Polícia Civil em torno de 1.800 policiais. E a perspectiva melhor do Sartori é contratar 600, ok? Ou seja, vamos de vento em proa, só de ré, tá certo? A chance que tivemos de fazer a reconversão produtiva correta foi perdida com CEITECs, com máquinas fantásticas de armamento que a gente ia disputar com os Estados Unidos, Rússia, a gente ia entrar na guerra atômica quase, tá entendendo? Uma coisa, que gaúcha é uma coisa, não, a gente não, olha, por favor, a gente não vai pensar pequeno nem, Santa Catarina tem Perdigão, Sadia, BRF, essas bobagens, entendeu? Galinha, frango, porco, a gente tem que pensar mais alto, né? Bom, pensamos e tentando pensar, deu no que deu. O resultado é que nós estamos num aperto fiscal muito sério. Bom, pai, mas como é que oportunidade tu vê? Tu só falou da crise, tu já está entrando, vai fazer todo mundo entrar em depressão. Distribui um comprimidinho de fluoxetina na saída para todos os colegas e companheiros aqui. Qual é a oportunidade que tem? A oportunidade que tem é o seguinte, veja como é que lá começou o raciocínio. Estamos aposentando. Nós temos uma estrutura turística de veraneio. As pessoas, especialmente os assalariados de classe média alta, que vivem na Grande Porto Alegre, estão se mudando para cá. Mas a nossa estrutura de serviços no litoral é ruim. Se esse pessoal começar a querer se mudar para Laguna para frente, ou para o Uruguai em direção à Punta del Este, o governo vai arrecadar, pagar o funcionário e ele vai levar o dinheiro para fora. Manter este sujeito no Rio Grande do Sul, constituindo aqui uma Miami, no sentido de é aqui que vocês vão ficar, porque nós vamos oferecer condições atrativas, e mesmo que nós não tenhamos as praias com as enseadas mais lindas do mundo, mesmo que você tenha uma areia que não seja, que o Piangeiras não goste, mesmo que o teu mar seja chocolatado, tu tem um conjunto de serviços que garante a permanência desse sujeito no local. Bom, isso é estratégico para o Estado, porque é fundamental que esse dinheiro que ele despende fique aqui e se reproduza aqui. E a melhor alternativa que existe é no litoral norte, tendo em vista a deterioração relativa das condições de vida em Porto Alegre. O que significa que
o Estado tem que se preocupar e projetar, porque os investimentos necessários para dar uma outra qualidade de serviço ao litoral norte não são expressivos. Não são tão expressivos quanto atrair uma empresa tipo a Ford, ou atrair uma empresa até mesmo de armamentos de Israel. São muito mais simples e que mobilizam já empresas gaúchas. O que você precisa colocar aqui, para realmente se tornar atrativo, você pode mobilizar com o capital local. Então é preciso ter esta clareza. O Rio Grande do Sul está mudando a pirâmide etária, ele vai ser o primeiro estado do Rio Grande do Sul, isto é claro, que vai estabilizar a população. O envelhecimento é relativamente rápido, a aposentadoria é pesada, a tentativa de sair do ambiente de Porto Alegre, que cada vez se torna mais difícil no plano da segurança e do conforto, é grande. Entretanto, não existem os serviços aqui ainda adequados para garantir o enraizamento deste turista. E o que está havendo é uma coisa, digamos, que vai como vai, sem nenhum planejamento, ok? E esse falta de planejamento constrange, inclusive, a conquista do outro turista, do turista eventual, ok? E não prende, ao mesmo tempo, o permanente. Vou contar uma historinha para vocês que a gente consegue se entender melhor. Minha mãe, o dela é assim, né? É a turma da diáspora. O meu bisavô veio da Espanha, o meu bisavô veio de Portugal, o outro veio da Itália e o outro veio da Alemanha. Ficaram aqui, foram se locomovendo. Bom, minha mãe foi para o Paraná. Eu voltei. Voltei naquelas condições, já estava em Minas Gerais e voltei a convite e acabei ficando. Mas a gente está sempre... É muito fácil para a gente ir embora, se mudar. E é preciso ter atenção com relação a isso. Constituímos uma estrutura aqui que tem alguma permanência e é preciso impedir que essa continuidade de mudança se imponha. Acabei esquecendo, já que você não fica ouvindo, né, olhando o seu PowerPoint, perdi um pouquinho o rumo do meu raciocínio. Desculpe, pessoal, sinto muito. Assim, claro, vou contar a história da minha mãe. Minha mãe foi para o Paraná e deu aula na Universidade Estadual de Maringá durante muito tempo. Depois se aposentou, e como toda boa professora, tá certo que se aposenta cedo, né? E depois assim, ai, como nós somos oprimidas, tenho certeza, não é verdade, né? A gente trabalha mais, então não vamos entrar em briga que o dia 8 está aí, daqui a pouco elas batem em mim, tá certo? Se aposentou cedo e começou a dar aula em outra universidade, tá? Daqui a pouco parou, se assumaram, na universidade privada. Daqui a pouco parou e disse, bom, agora eu quero descansar. Aonde que eu vou descansar? Eu vou descansar, comprar um apartamentozinho, pequeno, discreto, para tu ter uma ideia, professora, um apartamentozinho em Jurerê Internacional. Para tu ter uma ideia, não vou dizer do que, entendeu? Mas conseguiu comprar lá e resolveu se instalar. Daqui a pouco ela se deu conta que ela estava indo para ficar o maior parte do tempo sozinha e que temia a possibilidade de um problema de doença, ela não ter como chegar até o hospital, ainda que fosse na própria ilha. Ela queria serviços médicos, porque em Jurerê não tem, okay? Na proximidade imediata não tem. E isso acabou abalando e ela reverteu a lógica dela e resolveu ficar em Maringá mesmo, acabou levando para lá primos, parentes, etc. E tal. Hoje tem uma comunidade, um clã, que ela é lá, digamos, a matriarca, está apaixonada pela sua opção. Mas eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, ó, o turista permanente, ele exige um conjunto de serviços que vão muito além do lazer imediato. Ele quer serviços que justamente são empregadores, que não exigem alto capital de ingresso, podem mobilizar o capital, inclusive local, mas ele quer serviços de qualidade. Desde o veterinário para o cachorrinho, até o atendimento médico ambulatorial de eficiência para o caso de ter um problema qualquer, que a idade vai aprofundando as possibilidades. Tudo isso tem que fazer parte de um projeto de desenvolvimento local e regional. Ao mesmo tempo, na minha perspectiva, é preciso se projetar uma certa diversificação de oferta. Porque assim, ó, o turismo tem sido cada vez mais estudado, inclusive se criou uma própria profissão, uma certa de ciência, turismólogo, né, para analisar as condições turísticas. E uma coisa que se perguntava durante muito tempo era o seguinte, o turismo de aventura, o turismo baladeiro, é incompatível com o turismo permanente? É incompatível com o turismo de veraneio? E hoje tem um certo consenso assim. Há conflito, mas o conflito é administrável
desde que haja planejamento, ok? E outra coisa, o turismo tem que ser pensado como um conjunto amplo e diversificado de serviços. Os meus colegas mais puristas, assim, naquela coisa de, não pode dizer isso, como se ao dizer você estivesse, né, fazendo diferente daquilo. Não pode dizer, mas não fala. Não, se eu falo. Né? Tem que pensar, inclusive, numa certa dimensão do shopping center. O que significa isso? Não é que seja, não estou buscando a artificialidade do shopping que nos impede de ver o lado externo, que nos deixa fechado lá dentro. Eu estou pensando na diversidade de serviços, ok? Eu não suporto fazer compras. E eu creio que a maior parte dos homens no mundo tem impressão. Eu vou 2 vezes por ano, se tanto, quando estou fazendo compra aqui, levo a minha filha para depois ela não ficar dizendo, pai, que coisa mais ridícula é essa que tu compraste, entendeu? Isso sempre no Liquida Porto Alegre e depois na outra liquidação, né? Faço uma volta ali, pego o que eu quero, mas assim, num horário que não seja de rush, num horário simples, eu quero comprar tudo num dia só, por favor, não me azucrina, ok? Eu fui casado durante muito tempo, me separei há algum tempo atrás, mas já a minha ex-esposa não era tanto um comprar, ela realmente gosta de um olhar, observar, medir, perguntar, e depois não compra, né? Dizia a Constância Pascolato que falava sempre, nunca leve um homem às compras. Peça o dinheiro, se for o caso, mas não o leve. Eles não entendem o ritual. Eles pensam que se trata de comprar. Se trata de outra coisa. É um processo interativo. Então a minha esposa ia para o shopping, etc. e tal, e eu lá. Se não tivesse livraria, se não tivesse café, se não tivesse cinema, eu não iria. E eu não carregaria os filhos se não tivesse brinquedos, se não tivesse lojas de PlayStation, se não tivesse outras coisas. Tu tem que ter essa diversidade. Então, assim, é preciso planejar o turismo pensando na diversidade. Desde o mar. É assim que funciona na Bahia. Como é que é? Não. Tu vai a Porto Seguro. Em Porto Seguro tem uma praia mais ou menos reta, parecida com a nossa aqui. Mas, de tanto em tanto tempo, tu tem uma cabana, como eles chamam. É uma estrutura ampla, complexa, em que ali toca sheet music, que eu odeio. Ali troca funk, eu também. Ali troca samba, que eu gosto, ali toca forró. E existe outra que toca até rock e a outra que toca jazz, ok? E você acha a sua tribo. E você pode ir, inclusive, em família. Tu tá atrás do funk, filhão? Beleza, tá na idade. Vai lá. Eu vou ali naqueles rock dos anos 80, porque eu sou velho mesmo. E, enquanto isso, Dona Gláucia ia fazer compras, que voltava sem comprar nada, em boa parte das vezes, mas fazia parte desse ritual, ok? Tu tens que ter essas alternativas desde a praia, mas não só na praia. Tu tens que envolver também, para realmente preservar e atrair, atividades que não são especificamente praieiras. Atividades que envolvam velejar, que envolvam voar de asa delta, que envolvam andar a cavalo, que envolvam esquiar no lago, que envolvam ir no artesanato, que envolvam conhecer o morro, que envolvam outras dimensões e que envolvam também um conjunto de serviços básicos que o turista permanente precisa, hospitalar, que o turista de qualquer qualidade precisa de atendimento mecânico, de atendimento ao automóvel, a um preço não exorbitante praieiro, e que vocês têm todas as condições de oferecer aqui, porque além de tudo, Osório é um nó logístico, e que já tem, nós estamos observando, hoje passamos a tarde, eu e o Vitor, vendo quais eram as atividades com a maior quociente locacional e o maior número de empregados, e vocês têm, evidentemente, uma estrutura de apoio ao caminhoneiro, à logística rodoviária, que pode e deve ser qualificado com vistas a atender também o turista. Ok? Isso tudo, evidentemente, pressupõe planejamento. E pressupõe um planejamento que tem que ser estruturado coletivamente. A forma, digamos, desordenada, caótica, com que se deu a ocupação deste território, carrega, já insisto nisso, a sua positividade. Como ele se estruturou como região de veraneio, construir uma casa atraiu o permanente, mas ao mesmo tempo levou à autonomização de Xangri-Lá e Capão,
que uma deixa o condomínio chegar até lá, a outra abre uma ruazinha para imitar um pouquinho Copacabana, mas tu não tem continuidade. O planejamento do turismo aqui, para que ele seja eficaz e ao mesmo tempo possa ser, digamos, mobilizar a atenção do governo do Estado, é preciso que ele seja coletivo. É preciso que ele seja levado adiante pelo conjunto dos municípios que tem praia e por Osório em particular, que é capaz de fornecer serviços do âmbito logístico, do âmbito hospitalar, do âmbito médico e todo um conjunto de turismos, não especificamente praieiros também, de lagoa, de morro, de asa delta, de aventura, e que tem que ser planejado coletivamente. É preciso que haja uma coisa, como dizia um amigo meu, alegretense, que ele diz assim, olha, Alegrete hoje não fala mais, mas eu às vezes penso que a gente não deveria pegar os 6 distritos que a gente tem, autonomizá-los, porque não faz diferença, a arrecadação de recursos dele é mais ou menos equivalente, nós não temos indústria. O que impede, por exemplo, Caxias do Sul de se dividir? É que ela recebe uma arrecadação de IPI muito grande em função das suas indústrias, e se o distrito for embora, ele vai receber a parte dele. Alegrete não. O que ele recebe de CMS, toda a área dele é fundamentalmente agrícola. Então não faz muita diferença, mas nós teríamos uma associação de municípios para negociar e seríamos recebidos. Bom, enfim, temos que transformar o limão na limonada. Estou querendo dizer o seguinte, o fato de que tenha havido uma separação de Capão, Xangri-Lá, de Osório, de um lado dificulta o planejamento. Mas se houver uma ressolidarização, vocês têm uma estrutura que não é um município solicitando ou pedindo, é um conjunto de municípios que é o principal polo turístico interno e de permanente hoje em dia. Gramado é o principal polo turístico externo, ele atrai fundamentalmente gente de todo o Brasil. Mas aqui é o turismo permanente, é o turismo de veraneio mais forte e é um turismo, ao mesmo tempo, de eventual importante, associado a um sistema logístico, 101, etc. e tal, Estrada do Sol, Freeway, Estrada do Mar, que permite que o sujeito venha para cá e, se precisar de um atendimento médico, de alguma coisa mais urgente, possa se deslocar para Porto Alegre. Nesse sentido, inclusive, toda aquela briga que deu, aquele trabalho, vai ter helicóptero, não vai ter helicóptero, vai ter SAMU, não vai ter SAMU, vai atender. Isso é uma outra exigência que tem que ser permanente. Tem que ter, tem que se constituir, ou não vai consolidar as várias formas de turismo que vocês já têm agora aqui aberta e que estão se consolidando, mas que, sem planejamento, não vai dar para persistir. Dá para entender qual é que é a ideia? Ou seja, nós temos uma crise. Não será fácil arrecadar recursos, mas ao mesmo tempo é tão estratégico garantir a preservação do turismo, seja o eventual, seja o de veraneio, seja o permanente no Rio Grande do Sul, e é tantas as vantagens que você tem em termos logísticos, em termos de serviços já consolidados, que vocês têm instrumentos de pressão, seja com relação ao governo estadual, seja com relação ao governo federal, desde que haja planejamento. E que haja, ao mesmo tempo, disposição para alterar alguns quadros, tá? O que eu vi de condomínios invadindo duna é assustador. E aí você não tem uma beira-mar competitiva, ok? Você não tem como embelezar aquela praia. Eu não sei o que se pode fazer em relação a isso, mas é preciso que haja, pelo menos, disposição de discutir, ok? Ao mesmo tempo, sei eu, por informações também de ex-alunos, que boa parte dos quiosques de praia não estão devidamente legalizados. Bom, isso é um problema, tudo bem, não estou indicando que deve se tirar, mas isso é um instrumento de negociação. Você não estou querendo dizer, retire o quiosque agora, como se comece tudo desde o zero. Não, ele está aqui, mas eu posso dizer, você não está legal. Ou você se qualifica, e essa qualificação envolve isto e aquilo, ou nós vamos ser obrigados a cumprir a lei e tirar você daqui, porque isso aqui não é atrativo, é expulsivo. Né? E, finalmente, para garantir a qualificação desse quiosque, vocês precisam também articular nesse planejamento acesso a financiamento. E isso não é o complicado, tá certo? Em geral o pessoal diz, e aí começa o problema, não tem dinheiro. Não. O Sicredi é o sistema de crédito cooperativo mais avançado do Brasil e um dos mais bem estruturados, talvez, da América Latina, com certeza, e do mundo, não diria, mas enfim, a América Latina já é alguma coisa, tá? E ele desenvolveu um sistema hoje em dia que é inteligentíssimo.
O Sicredi não é mais só um, o Sicredi são vários, a legislação permite. Então, o primeiro Sicredi diversificado é o Sicredi do Judiciário, em que os juízes, promotores, pessoal do Ministério Público acorda em fazer um aporte mínimo que serve como aval solidário. Existe um pequeno comitê gestor que diz, se o sujeito vai lá pedir empréstimo, esse comitê diz, nós aprovamos dar o aval para ele. E com isso as taxas de juros caem rapidamente. E o Sicredi quer fazer isso em várias investidas em várias outras atividades. Ou seja, eu quero dizer assim, nós temos que trabalhar sempre essa perspectiva. O quiosque não está legalizado, bom, o que a gente faz? Negocia com ele. Transforma isso num instrumento. Olha, você tem que se qualificar ou então nós vamos te tirar daqui. Mas como é que eu vou me qualificar se eu não tenho recurso? Não, nós vamos te oferecer condições de recurso. Nós vamos te oferecer desde uma qualificação técnica, através da FACUS, através do SEBRAE, até um sistema de financiamento criando esse crédito específico. Mas nós precisamos também de infraestrutura e investimento. Isso tem que convencer o governo do Estado, porque eles não são investimentos pesados. A estrutura básica já está aqui. O que importa, na verdade, é melhorar, ampliar a visibilidade, a trafegabilidade. E aí, mais uma vantagem. Qual é que é o grande problema da ilha de Santa Catarina hoje? Tu não tem como se locomover lá dentro. Justamente porque ela é recortada demais. Você vai e volta, está sempre no engarrafamento. Aqui nós temos um litoral que o Piaget disse monótono e reto. Por isso mesmo, tu poderia ter várias vias de locomoção, a Estrada do Mar, a Paraguaçu e a beira-mar. Nós não temos uma beira-mar. Essa beira-mar tem que ser construída, porque a partir dela você tem uma mobilização de recursos e atividades ímpar. E, junto com as prefeituras, projetar isso que em qualquer lugar do mundo se sabe. Vamos, por favor, eu recomendo, peço, imploro, solicito, tem que ir. O sujeito que quer planejar o desenvolvimento municipal tem que conhecer o que foi feito em outros lugares. Vai em Porto Seguro, vai em Arraial da Ajuda e vai em Trancoso. É um do lado do outro, mas eles simplesmente estabeleceram uma divisão do trabalho de tal maneira que aqui é mais axé, ali é mais, digamos, rock, logo ali é um pouco mais natureza, enfim, Trancoso tem nudismo, tem o que seja, mas assim, tu tens que conseguir conquistar um público diversificado. No interior de uma família, tu já tem um público diversificado, ok? É preciso aproveitar para dar essa diversificação aqui, porque potencial existe. Não se trata do litoral mais limpo do mundo, mas ele é um litoral que, pela sua própria densidade demográfica já, ele pode oferecer o badalo, a festa, o show de rock, as condições de habitação, a situação de saúde. Então é uma estrutura logística já montada, o que falta é ajustar. E isso tem que ser feito em planejamento e no âmbito coletivo, ok? Vocês ainda estão crescendo acima da média do Rio Grande do Sul. Aproveita e vamos lá, querido, passa lá um único gráfico que eu montei com dados, tá? Ok, precisando já você voltou. Vamos pegar ali, ó. População total. Eu poderia estar, alguns dados, é claro, eu tenho condições de estar pegando mais próximos, tá? Só que eu resolvi pegar tudo pelo recorte dos 2010, porque é o censo demográfico de 2010 e assim a gente uniformiza, né? Nós fizemos testes um pouquinho mais para adiante e não muda a diferença, ok? Então a gente uniformizou. Além disso, já conto uma coisa para vocês que eu acho que é um segredo de pesquisa importante. A RAIS não saiu a 2014, mas já existem os dados de 2013. Mas o dado mais recente nunca é bom. A RAIS, assim como também o IBGE e a FEE, eles fazem revisões de dados. Você tem o dado preliminar e depois tem a revisão, o que gera, em geral, grande desconforto, né? A IBGE diz, crescemos 1%. Aí todo mundo, não, decrescemos 0,5%. É manipulação. Fica aquela briga da oposição com o governo de quem é que está manipulando. Ou então, crescemos 0%. A IBGE descobriu que, na verdade, crescemos 0,7%. A oposição diz, a Dilma mandou o IBGE recalcular. Não, eu sei como é que se produz essa salsicha, sei que ela não é muito bem produzida na primeira fervura, entendeu? Tu tem que refazer as contas mesmo, tá? Então, o máximo que eu poderia chegar era 2012, com alguma segurança. Eu acabei achando por bem uniformizar. O que acontece na população? Olha, no Rio Grande do Sul, a taxa de variação anual geométrica da população
entre 2000 e 2010, 0,58% ao ano. Olha a taxa de crescimento do litoral norte, 1,88%, ok? É 3 vezes e meia mais elevada. Essa é a continuidade do crescimento do turismo permanente. Só que eu podia ter trazido o dado de 90 a 2000, de 91 a 2000 a taxa de crescimento era de 2,01. Houve um discreto decréscimo, ok? Já não há mais, começa a achar, pô, mas será que não tem um lugar mais agradável para estar? Eu não estou sentindo segurança no que diz respeito à questão de saúde, ok? Já começa a sentir uma pequena diminuição. E Osório não vai mal de forma nenhuma, está crescendo bem acima, em parte, me parece, mobilizado pela própria economia praieira, ok? Tem impactos aqui. A gente viu hoje, estudando, eu e o Vitor, a expressão de gastos com combustível, gastos de farmácia, gastos com serviços médicos, o QL, vocês parecem que tem um hospital aqui, é isso? Né? O QL médico em todo o litoral é expressivo. Então, mal ou bem, se reflete também o crescimento do litoral no crescimento de Osório. A população urbana está crescendo 1% no Rio Grande do Sul, quase 3% no litoral como um todo e 2% em Osório. Mas uma urbanização aqui não importa. Um pouco preocupante é a taxa de decrescimento da população rural. Tá? A população rural ela continua em decréscimo e por várias determinações que não vale aqui, não é trata mais de êxodo rural por mecanização. Isso já houve há um tempo atrás. O momento que nós estamos tendo é falta de apoio e continuidade, em particular, à agricultura familiar, ok? Por mais que o governo... Enfim, não vamos entrar em detalhes, tá? Senão eu acabo me deslocando. Mas o governo deu aposentadoria, concedeu uma série de vantagens e o pessoal resolveu achar melhor, então, arrendar a terra para o outro, em vez de continuar produzindo e estar saindo da terra, tá? Como nós não temos um banco rural, não temos crédito hipotecário, é só o grande que está abocanhando, tá? Como é que a gente sabe que é isso que está acontecendo? Vamos pegar ali o VAB agropecuário, ó. Está conseguindo ver o VAB agropecuário? Tem uma daquelas luzinhas que para mim não tem? Posso pegar aqui? Ó, nós estamos tendo um decréscimo da população rural, ó, de menos 5,88. Quando o decréscimo da população rural médio no Rio Grande do Sul é menos 1,55. Então está tendo uma expulsão expressiva. Bom, então deve ser porque ninguém ainda mais está produzindo na agricultura? Não. A taxa de crescimento nominal, sem descontar a inflação, tá? sem descontar a inflação, ano a ano do VAB agropecuário no Rio Grande do Sul é 12. No litoral é 13. E no Osório é 11. Isso aí, pessoal, está dentro do erro estatístico. Eu não posso asseverar que essa realmente é uma diferença expressiva. É uma seca, uma enchente, uma vazou, sabe como é que é? Tu dobrou o canal, com o ICMS ali do lado e deu para os focos, tá? Tu tem essa pequena diferença. O que se percebe é que a taxa de crescimento da produção, do valor da produção, não é profundamente distinto, mas o decréscimo da população é. O que indica um processo de concentração fundiária que deve ser objeto de atenção, porque justamente quando eu falo em diversificação das ofertas de turismo, uma delas tem a ver com turismo rural, tem a ver com artesanato, tem a ver com turismo ecológico, agroecológico, ok? E isso é uma alternativa, mas depende fundamentalmente, nós sabemos que tem as cataratas, aqui mesmo em Osório, tem de Maquiné, e tem que pensar toda essa construção coletivamente. Tem que incorporar a Maquiné, as suas cachoeiras, o seu monte, etc. e tal, e isso envolver os agentes rurais na recepção, na oferta de serviços turísticos para a população que quer atividades diversificadas. Com uma queda tão acentuada da população, daqui a pouco perdemos esse agente rural. É preciso atenção. No que diz respeito ao VAB, é discreto, mas aí o VAB total tem muito mais segurança que o VAB agrícola, mas há um diferencial percentual não desprezível, de vantagem para o litoral e para o Osório. Percebam que aqui é a variação nominal, o que significa que 6,5, pelo menos, você tem que descontar de inflação, tá certo? Então, assim, se 6,5 é inflação, você acaba tendo uma diferença aqui de 1,5 de crescimento.
é positivo. Ainda estamos tendo um crescimento maior que o Rio Grande do Sul. Na renda total, a mesma coisa, 10,63 nominal ao ano. No litoral como um todo, 12,68, mais de 2 pontos percentuais acima. E, interessantemente, em Osório, um crescimento ainda maior. Como é que a gente calcula a renda pessoal? A gente calcula pela declaração censitária, ok? Pode ser, em parte, que alguém começou a declarar melhor renda, tá certo? Às vezes o crescimento da renda não é necessariamente porque antes não tinha, era porque antes não contava, tá? Mas assim, não é de todo provável, porque não se trata da declaração para o fisco, se trata da declaração para o censo, que não tem por que você mentir antes e mudar, mas isso eventualmente acontece. De qualquer maneira, tem um crescimento da renda maior, expressivamente maior e muito próximo do litoral com Osório. A renda urbana, especificamente, a diferença é até um pouco maior, 10,62 para o Rio Grande do Sul, 13,80 para Osório, 13,10 para o litoral norte. E a renda rural, revelando a correção disso aqui, ó, o VAB agropecuário cresce em conformidade, mas a renda das pessoas não. Por quê? Porque a renda ela é função tanto da produção quanto do número de pessoas. Se uma parte das pessoas foi embora, levou consigo uma parte da renda. A aposentadoria rural, por exemplo, que agora o sujeito está morando na cidade, apesar de ter sido aposentado por atividades rurais. Ok? Acho que são essas as considerações, não é? Ok, é isso. Tá? Então, ainda estamos num momento no litoral norte, a gente percebe na comparação ao longo do tempo, que aquela manchete da RBS, o que tem em comum Gravataí e Tramandaí, já não é a mesma coisa. O auge deste crescimento foi nos anos 90, mas a diferença persiste. Ok? Então é preciso aproveitar este momento, porque se não for feito algum tipo de inflexão e planejamento na estrutura de oferta de serviços turísticos e de integração deste planejamento e de serviços, ok? Vocês vão acabar perdendo o momento. Tá? Trata-se de ter uma política realmente ousada. Até quando se fala assim, atração de investimentos, sim, Beto Carreiro, se for o caso, Museu de Cera, tem uma diversificação de atividades efetivamente. Tá? Posso botar só a última lâmina para ver se eu esqueci alguma coisa e a gente abre para o debate. Então vamos ver, o que a gente tem que fazer, né? O ponto de partida tem seu chamamento das instituições civis e políticas com responsabilidade pelo planejamento e desenvolvimento territorial. Eu acho que o agente que faz esse chamamento, a princípio, é o CORED, ok? É preciso, claro, que, eu diria assim, se parte aqui da FACO, se parte de uma organização civil, tem que chegar ao CORED, mas tem que chegar ao CORED e dizer, olha, cabe a vocês, que têm aqui a responsabilidade de planejar o desenvolvimento desse território, chamar a sociedade civil e os agentes políticos, a sociedade política, as prefeituras e os governos, para uma reflexão a respeito da centralidade do turismo na organização do nosso desenvolvimento, ok? E aí, insisto, quando se pensa em turismo, não é só no quiosque, é inclusive no turismo permanente, no hospital, é na logística, é no turismo rural, etc. e tal, ok? Com vista ao planejamento e desenvolvimento da longa, complexa e diversificada cadeia de serviços turísticos do litoral. Essa estratégia deve conter pelo menos os seguintes passos. Primeiro, articulação, esclarecimento e pressão junto ao governo do Estado para a realização de investimentos capazes de preservar e ampliar a atratividade turística do litoral norte. É preciso dizer que ou se aposta aqui, ou vamos acabar perdendo boa parte desses aposentados com a mudança da pirâmide etária e o dinheiro, em vez de ficar circulando e se reproduzindo e multiplicando internamente, vai invadir para Santa Catarina e vai invadir para o Uruguai. 2. Contratação de uma consultoria efetivamente qualificada para o planejamento conjunto do turismo praieiro, seja ele eventual, de veraneio e permanente. Aqui eu acho, pessoal, que é da maior importância, ok? A minha experiência de trabalho em Foz do Iguaçu, por exemplo, é de que a consultoria externa ela tem uma capacidade de contribuição, porque é um ranço
na discussão. Não, tu está puxando a sardinha para Osório, não, tu está puxando a sardinha para Xangri-Lá, não, eu nunca gostei de ti, agora mesmo cada vez gosto menos, não, o teu objetivo, ele tem casa lá, ele tem terreno, ele quer vender, o objetivo é valorizar. A observação externa, ela é importante. E assim, antes que pense, o Paiva está vendendo a consultoria porque ele não é do litoral, não se trata disso. Vocês têm que chamar gente qualificada no plano arquitetônico, no plano da compreensão do que são equações, digamos, ao mesmo tempo sustentáveis em todos os planos, social inclusive, para os moradores, porque uma coisa assim, ó, não tem nada mais atraente em termos turísticos do que você ir para um lugar onde as pessoas são felizes, são alegres, te recebem bem, enfim, te tratam, né, com atenção. Isso está acontecendo em Foz do Iguaçu agora. Durante muito tempo o pessoal dizia, vem aqui para gastar em Cidade do Leste, gasta ali nas cataratas, catarata quem coordena é uma multinacional com sede no Rio, leva tudo, ele só vem aqui para atrapalhar. Bom, quando eu dei a consultoria agora, eu digo, queridão, tu é garçom? Tu é camareira de hotel? Tu é atendente de hotel? Tu também te beneficia. Ah, tu não é, mas tu tem um parente que é. Ah, não, eu sou manicure. E quem vai fazer as unhas contigo? Alguma delas é? Ah, pois é. Então tu também vive do turismo, né? É preciso dar essa consciência, tá certo? É preciso, e isso envolve fazer as pessoas também receberem melhor. Mas ao mesmo tempo, não pode ser uma coisa artificial. Tem que ser uma coisa real. Então a consultoria que trata disso, ela tem que efetivamente estar atenta para as demandas da comunidade. E a comunidade se sentir bem. Não tem nada mais atraente do que ver o outro bem. Né? O que atrai, assim, de tudo? Bom, é felicidade, é autossatisfação, é saber que você tem orgulho daquilo que você é, daquilo que você faz. Tá? Por sinal, eu nunca gostei de Paris, especificamente por causa disso. Sempre achei aquela gente muito grossa, desagradável e arrogante. Mas agora, com a crise europeia, eu resolvi fazer um giro, e eu sabia que tinham feito uma campanha grande. Preste atenção que você vive de turismo também, seja educado. Meu Deus, eu não sei o que aconteceu com eles, eu não recebi nenhuma grosseria na rua. Todos falavam inglês, e os que não falavam conseguiam alguém que falasse para me atender. Eu digo, mas vou começar a acreditar em tudo agora, em qualquer milagre que possa acontecer. Parisiense é educado. Cheguei a pensar que eu tinha viajado na maionese e que nunca tinha sido aquilo, tinha sido um sonho. Aí eu fui para a Suíça francesa, Lausanne, e vi tudo que eu tinha visto em Paris. Lá continua igual. De lá, então tá, mudaram para lá, né? Não chegou ainda aqui essa cultura, mas estão avançando, tá? Então precisa de uma consultoria externa para fazer a mediação, né? Um olhar mais desimpedido, mas com competências específicas para pensar no bem-estar da população. Não cria uma estrutura turística realmente agradável, isso tem que estar, digamos, atendendo às demandas da população moradora. Finalmente, a estruturação de um projeto de desenvolvimento do turismo não praieiro, de aventura rural, etc., e de fornecimento do conjunto de serviços necessários à consolidação do turismo permanente. E aí eu digo que a base é o município de Osório, porque é o maior, estruturado em população permanente, e já conta com um conjunto de serviços médicos, hospitalares, logísticos e de atendimento às demandas, enfim, do transeunte, daquele que usa o carro, daquele que usa a rodovia, e que tem que ser qualificado e consolidado ainda mais, porque ele é o maior centro regional de serviços. Ok? Essas são as ideias aí, agora a gente passa para a discussão. Agradecemos então a ilustre presença aqui, e o professor até brincava comigo no Facebook lá, ilustre, quá, eu digo sim, ilustre, porque realmente é uma aula de conhecimento, uma aula de vivência empresarial, uma aula de vivência de estudos aí fantástica. Muito obrigada, professor Carlos, pela sua explanação. Obrigada.